uma coisa muito cansativa nessa ideia de que os 40 são os novos 30. Como se a maturidade precisasse de algo de juventude para ser aceita, sabe? Mas e se a gente parasse de tentar parecer mais nova e começasse a se sentir mais viva? Aos 40 o corpo muda, o desejo muda, o trabalho muda, a mente muda. E com tudo isso muda também a forma de existir no mundo. E hoje no Margens do Caderno eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre aquela idade que não pede desculpas por chegar, porque aprendeu que o tempo não rouba nada, ele revela. Oi, eu sou Fernanda Lassalle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Que delícia ter você aqui comigo de novo nesse encontro que acontece toda segunda-feira às 8 da manhã no Spotify e no YouTube, para a gente conversar, para a gente fazer aquela pausa antes da semana começar de verdade e refletir em algumas coisas que são muito importantes. Aproveita e já me deixa o seu like, que é super importante para o meu trabalho. Se você me acompanha no Spotify, aproveita para seguir o podcast no Spotify, porque assim você ajuda a fortalecer o meu trabalho nessa plataforma que é completamente nova para mim. Não se esquece que você pode também me seguir no Instagram, @felassalle, onde você pode me conhecer um pouco melhor e compartilhar outros conteúdos que eu acho que vão ser bem legais para você. E que também existe o Instagram Margens do Caderno, onde todos os cortes do podcast vão para lá. Hoje nós vamos conversar sobre como é fazer 40 anos e estar nessa década dos 40, que eu iniciei em 2022, então posso falar aqui com conhecimento de causa para vocês. E quem sabe você que já está vivendo essa etapa também se identifique, ou você que está chegando perto dessa idade, tem aí um pouco de curiosidade de saber como funciona, também possa aí organizar os seus pensamentos e expectativas. Eu fiz 40 anos em 2022 e eu esperava a famosa crise dos 40, mas ela não aconteceu para mim. E olha, gente, que eu era uma forte candidata para isso, porque aos 38 anos eu me divorciei. Por conta de uma infertilidade, já não havia possibilidades para mim, entre várias coisas que eu tentei, para tentar a maternidade, que aliás tem um podcast aqui já nessa temporada, se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto e compartilhar com quem precisa ouvir. Eu também tive que, por situações variáveis, eu tive que também me reinventar na minha carreira. Então assim, eu tinha muitos motivos para ter a famosa crise dos 40, mas ela não aconteceu. Eu tive um pouco disso lá nos meus 30 anos, mas nos 40 eu posso dizer que essa etapa foi bem tranquila. Eu só lembro mesmo de sentir uma liberdade enorme. Eu estava de frente para uma Fernanda que precisava ser apresentada para mim mesma. Ela era tão livre, tão ousada, tão confiante para coisas que antes ela tinha medo, que aquilo me surpreendeu positivamente. Mas apesar de ter muitas coisas positivas nos 40 anos, na década dos 40 anos, para a gente conversar e que com certeza a gente vai falar por aqui, não dá para negar também que existem desafios ou coisas novas para você se acostumar. E eu acho que esses desafios começam por algo que a sociedade espera muito, que é a tal da transição estética. Eu me lembro bem que a partir dos 40 anos eu comecei a sentir como se a minha vida fosse uma série da Netflix, onde eu estivesse de verdade vivendo a segunda temporada da minha adolescência. Porque, gente, foi literalmente assim. Eu me vi no espelho no dia do meu aniversário, no dia que eu completei 40 anos, comecei a me deparar que existiam algumas marquinhas, algumas dobrinhas, algumas diferenças que não estavam ali no último dia dos meus 39 anos, ou seja, no dia anterior. Não é exagero, elas não estavam mesmo. Naquele aniversário de 40 anos, eu lembro que eu fui visitar a minha mãe no Brasil. E eu lembro do susto que eu levei quando nós estávamos à noite conversando, tal, antes de dormir, e eu tenho o costume de dormir de lado. E aí eu reparei que justo aqui no colo, né, bem aqui no meio, começou uma marca de expressão, né, a famosa ruguinha, que, gente, eu juro pra vocês que não tava ali até o dia anterior. Assim como determinadas marquinhas no pescoço. Eu lembro que eu fiz até uma brincadeira com a minha mãe falando: nunca mais eu vou dormir de lado na minha vida pra evitar essa marquinha, não sei o quê.
E é óbvio que isso não aconteceu e óbvio também que hoje em dia eu já nem ligo para isso, mas me surpreendeu muito assim que foi literal da noite pro dia algumas descobertas no meu corpo que de verdade estavam acontecendo. Eu acho até que elas estavam esperando ali o aniversário de 40 anos para falar: ó, cheguei. Outra coisa relacionada ao corpo que para mim foi muito significativo e diferente é que o climatério veio com força. Aliás, veio com tanta força que eu vou dedicar um episódio especial nessa temporada só pra gente falar sobre isso. Comenta aqui pra mim também se você gostaria que tivesse um episódio assim, quais são as suas dúvidas, de repente elas se encaixam aqui na hora de preparar esse episódio. Mas veio pra mim com toda a força. E aí não dá pra negar que o sono se transforma, que o humor oscila, o metabolismo fica lento, os hormônios estão dançando ali no seu corpo, minha filha, sem ritmo, sem saber qual é a música, qual é a banda que está tocando, uma loucura. E aí eu me dei conta que, se bem o corpo ele deixa de responder de uma forma automática, como você vinha acostumada até ali, ele passa a conversar com a gente, diretamente, sabe? Ele começa a pedir de uma forma muito mais insistente algumas coisas que antes você até negociava, como o sono, o silêncio, o descanso. É como se o corpo falasse assim: olha, até os 30 eu estava feliz em ser usado por você. Agora eu quero ser ouvido. E aí eu comecei a entender, né, e acho que você que fez 40 anos deve se identificar um pouco com isso, que a beleza em si ela não está necessariamente em congelar o tempo, mas em habitar aquele corpo que a nossa vida até ali conseguiu construir, sabe? Cada marca, cada dobra, cada diferença começou a significar para mim algo do tipo: você tá viva, você está mais livre e mais empoderada que nunca, assim, você realmente construiu muita história e tá só começando. Então, quando eu falo que eu me senti na segunda temporada da minha adolescência, não foi um exagero, porque tudo mudou mesmo no meu corpo, continuou mudando e eu precisava me redescobrir, assim como aconteceu lá nos meus 13, 15 anos. Só que com uma diferença. Aquela sensação de juventude e beleza exuberante, que parece que é eterna e irretocável quando você tem ali seus 20 anos, deu lugar a uma total consciência do meu corpo, de quem eu sou, da minha beleza, de como não medir essa beleza pela régua e pelo olhar das outras pessoas, e de estar diante mesmo da segunda metade da minha vida com novas possibilidades, inclusive a possibilidade de fazer melhores escolhas. Então foi mesmo, ao menos para mim, a segunda temporada da minha adolescência, porém de uma forma muito mais madura, muito mais leve, e que de verdade eu respirei e falei assim: eu não vou entender nada do meu corpo e dos meus hormônios por um bom tempo, mas com certeza eu vou estar com raízes muito mais sólidas do que naquela época. Com certeza vocês já escutaram por aí a expressão de que os 40 anos são os novos 30. Eu não concordo com essa frase, gente, desculpa, eu de verdade não concordo. Porque para mim, ao menos, os 30 anos foram marcados por muita ansiedade, pressa. Parecia que eu estava competindo com várias pessoas em vários aspectos. Relacionamento, filhos, casamento, carreira, tudo, sabe? Teve muito aquela pressa de quem parecia que precisava provar algo. E que naquela época, honestamente, eu nem percebia que era isso. Hoje, né, com um pouco mais de maturidade, com uma vida um pouco mais tranquila, eu consigo olhar para mim, assim, para o passado e falar: que desespero era aquele, minha filha, que pressa era aquela. Marcar uma linha de chegada ali para você era literalmente uma reta final, era o fim da vida, para quê? E que, honestamente, não é algo que eu estou vivendo aos meus 40 anos. Existe uma lucidez maior e existe também a comprovação de que eu não preciso agradar e nem competir com ninguém. E, gente, isso é libertador. Sabe aquela coisa do espelho ou das pessoas não serem mais o seu juiz, só uma testemunha de como você está vivendo a sua vida e que você escolheu aquilo? Foi quando eu passei a viver as coisas com muito mais presença, quando outros tipos de valores e de necessidades passaram a ter muito mais importância. Continuei vaidosa sim,
Porém, o meu autocuidado redobrou. E além disso, o autocuidado ele foi ressignificado. Para mim, autocuidado hoje em dia não é só skincare, não é só o tratamento X do momento. Isso implica o que realmente me pega em autoestima. Isso implica dizer muito mais nãos para que se convertam em sims para mim mesma. Nossa, ressignifiquei autocuidado assim totalmente. E eu ainda quero também fazer um episódio aqui sobre velhice, porque eu acho que esse é um tema importantíssimo. Mas já quero adiantar para vocês que, para mim, o medo de envelhecer ele foi completamente substituído pela vontade de viver, pelo prazer mesmo de continuar, sabe? Então, para mim, os 40, eles não são os novos 30. Para mim, os 40 são os novos 40. E nós, como mulheres especialmente, lutamos muito para chegar até aqui. Para que a sociedade tenha essa nova percepção sobre a nossa idade. Honestamente, eu não quero parecer mais jovem do que eu sou. E eu não quero, me incomodo inclusive, quando as pessoas usam a juventude como forma de elogio. Porque a sociedade ela tem uma visão muito rígida sobre qualquer coisa que esteja ali classificado como aparência ou como beleza. Se você acha que alguém está ótimo, essa pessoa está ótima e ponto final. Não precisa justificar com a juventude, sabe? A idade não precisa ser um fator. Então, ao invés de dizer assim, você está muito jovem para a idade que você tem, a gente pode simplesmente elogiar essas pessoas dizendo o quão lindas elas estão, o quanto a aparência delas está saudável, o quanto elas continuam vibrantes, o quão elegantemente inteligentes elas são. O problema de uma frase, quando ela é repetida por muito tempo, é que a gente se acostuma com a ideia de que aquilo está tudo bem. Então, nós nos acostumamos com a frase, nem parece a idade que tem, interpretada como um elogio. Se a gente parar para pensar, a pessoa que está dizendo isso, muitas vezes com uma boa intenção, ela está delatando o seu próprio conceito ou o seu pré-conceito sobre determinada idade, o que ela acha ou como ela pensa que uma pessoa deveria aparentar aos 40 anos. E eu sei que se nós olharmos nas redes sociais, alguns vídeos antigos, de programas, principalmente da época dos 80, dos 90, uma pessoa de 40 anos parecia ser muito mais velha do que ela era, né? Isso implica nas roupas, isso implica em uma série de outras coisas. Nós não podemos esquecer que o mundo mudou. Não só o acesso a se cuidar melhor esteticamente falando mudou, o quanto o mercado cresceu ao redor disso, mas não é só procedimentos estéticos que denotam a beleza de uma pessoa. Muitas outras coisas deixam uma mulher bonita e foi isso que nós fomos conquistando com o tempo, como por exemplo, estabilidade financeira, ascensão profissional, poder viajar para onde quiser, poder ter os seus próprios hobbies, poder escolher como quer viver a sua vida. Todas essas coisas e várias outras não eram tão acessíveis assim há algumas décadas atrás. Então não foram só os procedimentos estéticos que evoluíram com o tempo, mas como nós evoluímos e nos inserimos numa sociedade. Então, quando a gente repete a frase que os 40 são os novos 30, a gente está deixando de lado todo um esforço de inclusão e todo um trabalho por trás do nosso gênero para ficar fechadinho numa questão que é a beleza. Não que a beleza não seja importante, mas tantas outras coisas também foram conquistadas nesse espaço de tempo e que com certeza nos fazem mais felizes e vibrantes, porque, gente, felicidade é o melhor cosmético que nós podemos ter. Com razão, hoje, nós parecemos... vamos usar essa palavra, essa expressão que as pessoas usam, parecemos mais jovens do que elas imaginavam para a nossa idade, porque a felicidade também vem e a beleza também vem de outras coisas. Além disso, os 40 anos trazem uma liberdade que talvez nunca tenha existido antes. A mulher que chega a essa fase, mesmo com todas as pressões externas, estéticas, ela começa a entender que ela já não precisa mais agradar todo mundo. Ela se importa cada vez menos com aquela busca incessante por ser aceita. Ela já não quer mais se diminuir para caber nos lugares que diziam que ela deveria estar e a forma como ela deveria estar. Agora, não dá para falar de 40 anos sem falar de trabalho, né?
Não dá para negar que existe o tal do etarismo, porque se você é uma mulher de 40 anos que está no mercado de trabalho, você tem que continuar lutando para ser relevante. Se por outro lado você ficou desempregada, está tentando se colocar novamente no mercado de trabalho ou está reinventando a sua carreira, você se depara com aquela situação em que muitas vezes, não dá para negar, você acaba sendo substituída por uma pessoa muito mais jovem que inclusive vai aceitar fazer o mesmo trabalho ganhando bem menos. Mas por outro lado, gente, pressões no mercado de trabalho e estereótipos também sempre existiram. Então, se nós ficarmos com essa coisa muito na cabeça, a gente não vai avançar. É só a gente lembrar que lá, quando tínhamos nossos 20 e poucos aninhos e queríamos a nossa primeira experiência profissional, o que nos diziam? Ah, mas você não tem experiência. Então, assim, esse medo de ser escolhido, de ter uma oportunidade e de continuar se fazendo relevante, no mercado de trabalho ele vai existir independente da idade. E nesse sentido, eu acho que a mulher de 40 anos ela tem uma grande vantagem, porque ela está justamente ali entre o que já foi vivido e o que ainda pode ser com muito mais experiência, com muito mais bagagem. E se bem está essa necessidade, né, de continuar sendo relevante, acho que hoje nós sabemos como construir o nosso espaço. Porque há uma nova força em quem já caiu, já errou, já se reinventou, viu as transformações do mercado nesse tempo. E a nossa experiência acaba se transformando num tipo de inteligência silenciosa, que se nós soubermos canalizar, vai por mim, existe valorização. E uma das coisas mais legais, ao menos para mim, né, falo muito da minha experiência trabalhando já tendo os meus 43 anos, foi identificar que a minha relevância ela não vem mais do volume de entregas, do sacrifício, da correria, mas da clareza do propósito. Isso faz com que eu me apaixone cada vez mais pelo meu trabalho, para que eu me sinta feliz fazendo o que eu faço, mas também proporciona com que as pessoas que trabalham comigo percebam o meu diferencial, para que elas me escutem, para que elas vejam o valor em mim, para que me vejam até como uma referência e inspiração. Sabe aquela pessoa que quando você era muito mais jovem no seu trabalho, de alguma maneira você inspirava? É tão gostoso ver hoje que você se transformou nessa pessoa, ou que você pode até se transformar nessa pessoa. E isso não tem a ver se você chegou no cargo X ou para você se decepcionar porque chegou aos 40 e poucos anos e não chegou aonde você se imaginou quando era mais jovem e tal. A gente tem até um episódio aqui sobre ambição, sobre o quanto isso é diferente para cada pessoa, vale a pena você escutar. Mas tem a ver realmente com você ter conquistado um espaço, uma relevância que é sua em primeiro lugar. Aquele espaço, aquele lugar na sua vida profissional e na sua vida em geral onde você se sente confortável e orgulhoso. Isso não tem preço. Porque nós também temos uma sabedoria de dizer não e sem o medo de antes, inclusive no mercado de trabalho. E ele está aprendendo o valor que isso tem. Fazer 40 anos também tem os seus lutos, né? Tem uma parte emocional aí bem importante. Tem o luto daquelas versões suas que já não voltam, tem umas inclusive que você até agradece. A libertação daqueles sonhos que não fizeram sentido, você criar uma consciência de que existem alguns sonhos que já não vale a pena ficar alimentando e que não por isso você é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Das roupas, dos planos que já não cabem nem no corpo e nem na alma, sabe? Isso fica muito, muito claro. E aquela libertação maravilhosa de já não precisar ser tudo, a todo tempo, em todos os lugares, em todos os momentos, para todas as pessoas. Aos 40 anos eu tenho uma liberdade incrível de poder falhar sem me desmoronar inteira, sabe? É como se tivesse um momento mágico, assim, onde você desaparece dos olhos das pessoas e começa a se ver num espelho que você mesma criou. E para mim isso é maravilhoso, porque quando a visibilidade social diminui, né, ou quando você conquista esse lugar, essa visibilidade interna em você passar mais tempo com você, em você se autoconhecer, em você realmente sentir prazer na sua própria companhia e de se bancar, a diferença de quando você era mais jovem, com as suas qualidades e os seus defeitos e falar assim, eu me orgulho de quem sou, isso é incrível, gente.
E eu acho que esse é um tipo de beleza que não envelhece. A gente reflete muito, a gente amadurece muito. É muito interessante porque de repente você está num lugar ou numa situação em que você começa a escutar as pessoas conversando perto de você e você automaticamente pensa assim, oh meu Deus, como eu queria agora poder conhecer essa pessoa para poder chegar perto e falar assim, oh querida, não vai por aí não escolhe esse caminho não, dá ruim, olha, deixa eu ser sua voz do futuro para dizer tal coisa e tal, ao mesmo tempo em que você fala assim, não, pera, eu precisei quebrar algumas vezes a cabeça, tomar algumas decisões não muito legais ali para se tornar essa pessoa que eu me tornei hoje aos 40 anos. Então, tá bom, filha, eu vou te dar um conselho se você pedir, mas assim, vou deixar você caminhar também. Gente, é incrível, é incrível. Pra mim, especialmente, tem sido uma etapa assim de ser mesmo a minha melhor amiga, sabe? Que inclusive é uma coisa que vocês vão se deparar aos 40 anos. Quem conseguiu ter amizades de toda uma vida e mantém esses amigos até hoje é um privilegiado. Mas fazer 40 anos também é se dar conta de que existem algumas pessoas que já não cabem mais na sua vida. Há outras que eram tratadas de uma forma, você vai ter que remover para uma outra prateleira, que você começa a entender que dar exatamente o que elas te dão minimiza um montão de expectativas, frustrações e sofrimento. E a gente também tem um episódio sobre isso. Menina, eu tô começando a achar que meu podcast tá incrível. Vai dar uma olhada na playlist aqui que tem muito assunto que a gente já falou em pouco tempo de existência. E a amizade é um deles. Existe essa coisa maravilhosa de você entender até onde ir na vida do outro, de não forçar um lugar, de não querer conquistar um sentimento que não está sendo retribuído, de não insistir em situações, lugares, pessoas onde você literalmente não deve estar. E quando eu falei de estar gostando de ser minha melhor amiga, é real. Às vezes eu me pego pensando assim, porque é isso, a gente também passa a pensar muito, né? Fernanda, como você foi guerreira naquela situação. Você arrasou naquela decisão. Olha, nem eu mesma, falando de mim mesma, acreditaria que chegaria onde cheguei com tudo aquilo que eu passei, sabe? Você troca aquele discurso do tipo, não fiz mais que a minha obrigação, que muitas vezes as pessoas colocam na sua cabeça, pelo sentimento de ser muito grata por tudo aquilo que você viveu, pelas coisas que você conseguiu consertar, pela volta por cima que você deu e se aplaudir. Vale muito mais o seu aplauso do que o aplauso das pessoas. Você passa realmente a ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Isso sem contar aquela repetição de padrões que você deixou, né? Nossa, isso é libertador. Quando você vê que você já não cai mais nos mesmos erros, que você já não está escolhendo pessoas, as mesmas pessoas no corpo de outras, seja amigos, relacionamentos, o que for. Quando você conseguiu quebrar ali um padrão de comportamento que muitas vezes é familiar. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é das coisas mais lindas que se pode viver e geralmente você começa a ter essa consciência ali, nos 40 anos. É quando a gente começa a abraçar as nossas próprias imperfeições, sabe? Quando você descobre que o segredo da vida não está em ser perfeito ou alcançar um nível, uma coisa que as pessoas disseram. É sobre ser genuína mesmo. E aí você vive os seus dias na busca de um equilíbrio que passa a ser mesmo uma prioridade. Hoje a gente vai fazer algo diferente aqui no quadro Lembrete, que é aquele quadro, para quem acompanha um podcast, onde eu indico livros, filmes, vídeos, músicas, enfim, tudo aquilo que tem a ver com o assunto, para que depois, quando acabe o podcast, você não fique só lembrando o que a gente conversou aqui, mas você possa dar continuidade a essa conversa. E hoje, gente, eu vou ter que pedir desculpa para vocês e vou ter que ser meio autorreferente aqui, porque eu vou indicar algo que eu mesma fiz. E acho que essa também é uma das graças de se ter 40 anos, é quando você começa a reconhecer quando você fez um trabalho legal, não por se achar, mas realmente assim, primeiro aquela coisa de que eu falei, se autoaplaudir, reconhecer realmente que não tem nada de mal nisso, quando você reconhece que fez um bom trabalho. E que você percebe que isso ajudou as pessoas de alguma forma. E já que nós estamos falando dos 40 anos, preciso indicar para você uma série no meu canal do YouTube que se chama 40 Reflexões Antes dos 40. Foi uma série que eu fiz no mês do meu aniversário, em junho de 2022, antes de completar os meus 40 anos.
falando sobre divórcio, falando sobre infertilidade, falando sobre desistir de sonhos, falando sobre medos, inseguranças, autoestima, sobre se cobrar demais, sobre 40 aprendizados que eu tive. E foi uma série muito gostosa, porque como que ela surgiu? Quando eu fiz 35 anos, eu fiz uma carta para mim e eu coloquei que eu só podia abrir essa carta com 40 anos. Se você é ansiosa, ansioso, você deve estar se perguntando, meu Deus, você em nenhum momento antes dos 40 abriu essa carta? Não, eu realmente fiz essa carta escrita à mão, como boa millennium, desculpa, e deixei essa carta guardada em algum lugar e, para ser bem honesta com vocês, com o passar do tempo eu até esqueci. Quando eu estava perto de completar 40 anos, eu lembrei desta carta e falei assim, nossa, eu vou então fazer uma série contando as minhas 40 reflexões e no último vídeo eu vou abrir essa carta. Porque aí eu queria comprovar se as minhas reflexões estavam muito diferentes da Fernanda que eu me imaginei que seria aos 40 anos, que foi quando eu escrevi a carta e eu tinha 35. E, gente, as descobertas são fantásticas. Os vídeos são curtinhos, de 5 a 7 minutos, mais ou menos. Recebo comentários dessa série até hoje, de muitas pessoas que são ajudadas, homens, mulheres, enfim. Então, hoje, eu vou deixar compartilhado aqui com você uma série que é minha, espero que você goste. Tá no meu canal do YouTube, 40 reflexões antes dos 40. Quem sabe você não se inspira em fazer algo parecido também no seu próximo aniversário, que aliás virou um hábito para mim. Depois dos 40, eu já fiz uma carta para abrir quando eu tenho 45 e assim vai, de 5 em 5 anos. Estou aqui com o meu caderno de novo e aí fiquei pensando, enquanto conversava aqui com vocês, que as margens do meu caderno sempre foram motivos de reflexão. Sempre o caderno estava destinado a algo que eu estudava, algo que realmente era uma anotação para o dia a dia, enfim. Mas quando vinha um insight especial, alguma reflexão, alguma frase, alguma coisa que eu escutei que servia para mim, chegava no coração ali, ó. Contudo, eu sempre anotei nas margens do caderno. E muito do que está escrito nas margens desse caderno e até de outros que eu já tive, viraram ou vão virar episódios por aqui. Mas me deixou pensando especialmente que muito do que eu escrevia também eram coisas que eu não tinha coragem de dizer em voz alta e que aos 40 essa coragem chegou de uma forma muito natural. Sinto que hoje eu ocupo lugares na minha vida que eu não faço esforço para estar, eu não tenho que necessariamente me encaixar, eles estão acomodados, feitos sob medida para mim. Muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que doíam e que já não doem. Tem sido uma fase muito prazerosa. E aí eu quero terminar esse episódio te perguntando o que você deixou de fazer até aqui para ser aceita? E quais são as coisas que hoje você já não negocia mais? Se você já fez 40 anos, qual tem sido para você a beleza dos 40? Que coisa que para você tem sido assim, meu Deus, que delícia viver isso. Como a gente conversou aqui, o corpo muda, o trabalho ganha outro sentido, mas no meio de tudo isso nasce uma nova mulher, nasce uma nova pessoa. E pensando bem, não é que a gente mude depois dos 40. O que eu acho, na verdade, é que a gente para de se editar. Nós ficamos mesmo mais autênticos, mais reais. Muito obrigada por dividir esse pedaço de página comigo e a gente se encontra no próximo Rabisco.